Bom, sobre as medidas anunciadas pelo governo federal para tentar conter a inflação dos alimentos e também outros assuntos, conversamos com o ministro do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ministro, muito obrigada pela gentileza da entrevista. Um bom dia. Bom dia. Prazer falar com vocês. Ministro, mais cedo aqui no Jornal da Manhã conversamos com um representante do agronegócio que, nas palavras dele, ele já avalia a medida que foi anunciada pelo governo federal como inócua, sem poder de influência, que, na visão dele, não traz resultados concretos. Queria entender, na visão do senhor, se o governo escolheu a melhor estratégia nesse momento para baixar os preços dos alimentos, ou se, de fato, não teria outra forma, outro caminho para escolher. É muito difícil você antecipadamente falar que é inócuo, né? Se tinha um imposto e você tira o imposto, teoricamente, você vai facilitar a importação. Então, por exemplo, azeite é certeza que vai baixar, porque nós não produzimos praticamente nenhum azeite. O que eles estão falando é que, em relação a outros produtos, por exemplo, café, a gente produz café, então acho que perdemos o contato ali com o ministro Márcio França, ministro do Empreendedorismo. Acho que agora já retomamos o contato. O senhor nos ouve, ministro, nesse momento? Retomou? Sim, retomamos. O senhor dizia que alguns produtos a gente já produz e outros nem tanto, e que é prematuro dizer que é inócua. Pode prosseguir, por favor. O governo tem que fazer a sua parte. Ele está fazendo aquilo que permitiria, ou seja, faz a redução de a alíquota de importação no sentido de incentivar a baixar os preços. Ou a outra medida possível é aumentar salários, né? E isso também causa outro tipo de impacto. Esse é um problema que todos os países que têm desenvolvimento acabam fluindo. Nós estamos com crescimento de emprego, crescimento de renda, crescimento de negócios. E, naturalmente, esse aquecimento da economia faz com que as pessoas consumam mais, o que de um lado é bom. O lado ruim é que, eventualmente, os preços sobem e muitas vezes, vamos ser claros, sobem de maneira artificial, porque tem coisas, por exemplo, o café no Brasil teve um grave problema climático, né? Tiver muita seca e o café produziu menos. Então é natural que ele suba durante um período, depois quando ele for colhido novamente ele vai baixar e assim vai. A carne também, a mesma coisa, teve problemas, enfim. Mas eu vi recentemente que alguns frigoríficos brasileiros não vão poder mais vender na China. Certamente essa carne acaba voltando para o Brasil a um preço mais barato. Então, a parte de alimentos, em outros países do mundo, eles não são considerados para efeito de inflação, exatamente por conta dessas sazonalidades. Quer dizer, são coisas que não dependem do governo. Agora, aqui no Brasil, o Banco Central usa alimentos como parte do custo da inflação. E aí é a preocupação do governo, porque sobe os alimentos, naturalmente sobe a inflação e atrapalha a renda do trabalhador. Agora há pouco, ministro, a gente trouxe aqui os números do PIB com 3,4% de crescimento. Eu vou dizer que em 2023 foi 2,9%. E aí, para onde a gente olha, hein, ministro, na sua avaliação? É para o copo meio cheio ou para o copo meio vazio? À medida em que estamos acima de 2023, desse PIB 24%, mas havia projeções que fossem acima desses 3,4%. Qual é a avaliação que o senhor faz desse número indicado agora há pouco pelo PIB e o desempenho da indústria e também do setor de serviços como destaque? E, por outro lado, justamente o agro que a gente está falando teve uma pequena queda. Olha, eu vejo com um lado positivo. De qualquer maneira, é melhor crescer do que não crescer, né? Desde que o presidente Lula voltou, ele voltou aos 3% de crescimento que só tinha acontecido na época dele lá atrás. Porque ele tem uma lógica, que é uma lógica que ele declara para todo mundo. Mais dinheiro na mão de muita gente certamente estimula consumo. O problema que você argumenta é o seguinte: o mercado vive insistindo para a gente, o tal mercado, que a gente tem que fazer desemprego aumentar, renda cair, que aí tudo se ajusta, enfim, sobra mais dinheiro para pagar juro para quem tem dinheiro aplicado. São visões diferentes, evidente.
Mas nós vamos ficar com a visão do presidente, que é a visão de que crescimento, maior salário e maior consumo. Se eventualmente tivermos inflação, porque também vamos ser francos, a inflação ficou praticamente dentro da meta no ano passado. Ela saiu um pouquinho fora da meta por conta do acontecido no Rio Grande do Sul, o que era evidente que o governo teria que dar uma socorrida no Rio Grande do Sul, que é uma tarefa de governo federal. Esse ano, todas as nossas relações de clima são muito positivas. Haverá um agro recordista esse ano em todos os fatores. Então, devemos estar de volta equilibrado. Mas é papel do mercado especular, entendeu? Não dá para você também imaginar que o mercado tem que ser bonzinho, amigo da gente. O mercado quer saber de juro mais alto. Quanto o juro mais alto, eles ganham mais. E a nossa tarefa é fazer o Brasil crescer, gerando renda para quem não tem e gerando especialmente negócios, dos pequenos negócios. Porque quando a gente fala agro, dá a impressão que todo mundo é rico no agro. Entendeu? O agro grandão, o agro que é pop, o agro tech, né? O agro que faz sucesso. Esse agro que exporta, ele é pequeno, ele é 1% do país, né? O grande agro que põe comida na mesa da gente, tomate, cebola, feijão, esse agro é pequenininho. Ele depende de financiamento do governo, assim como a pequena empresa também depende de alguma ajuda do governo na área urbana para poder conseguir crescer, porque se a pessoa hoje, imagine, pegar um dinheiro emprestado de um banco e tiver que pagar Selic mais, quer dizer, 13%, 14% mais um juro para o banco, esses empréstimos vão a 25%, 30% para quem é pequeno. Isso inviabiliza a pessoa de ter qualquer tipo de financiamento. Então, o governo está compensando isso com programas especiais. No ano passado, por exemplo, a gente favoreceu 680 mil empresas com mais de 46 bilhões de reais emprestados com um juro mais baixo, para tentar fazer com que essas pessoas se estimulem. Esse também é um dos motivos do porquê a economia está crescendo. Porque, pela primeira vez, o governo federal tem colocado dinheiro emprestado e, inclusive, sendo o próprio governo fiador desses pequenos negócios, o governo federal tem colocado esse dinheiro e sendo fiador para que essas empresas possam girar e crescer e gerar mais negócios. Nosso analista de economia, o Alan Gani, também participa dessa entrevista, ministro. Pois não, Gani? Bom dia, ministro. Em parte, a alta dos alimentos é explicada pela alta do dólar. Encarece o processo produtivo, insumos acabam ficando mais caros e tem commodities também que são cotadas em dólar. Por exemplo, o trigo. E a alta do dólar também está ligada à incerteza do lado fiscal. Será que não falta também o governo fazer mais a sua parte com medidas fiscais mais assertivas, mais concretas, para reduzir esse mau humor, esse risco fiscal e aí ter uma redução no dólar que teria um benefício para a população? Qual que é a avaliação do senhor? Então, você pode fazer essa opção. Você, por exemplo, corta salário, reduz investimentos e corta gastos, fecha postos de saúde, diminui universidades, quer dizer, você tem fórmula de cortar. Só que todo corte tem que lembrar que atinge diretamente as pessoas que mais precisam, compreende? Porque as pessoas que mais precisam, elas dependem muito do governo. E as pessoas que mais precisam, via de regra, são as mais corretas. Nós fizemos uma experiência esse ano passado, junto com o ministro Wellington, da Ação Social. Nós pegamos R$1 bilhão, porque eu falei que nós emprestamos 46 bilhões no ano passado. Mas dos 46 bilhões foi para empresários, né, pequenos empresários. Agora, também pegamos R$1 bilhão e emprestamos para quem está no Cade Único, né, pessoas lá embaixo da pirâmide, pessoas que têm dificuldade, que vivem da Bolsa Família, enfim. Fizemos 65 mil empréstimos. Atenção para o número. Até alguns dias atrás, havia 13 inadimplentes. De 65 mil empréstimos, 13 inadimplentes. É de constranger as pessoas que têm dinheiro no Brasil, você saber que as pessoas mais pobres são aquelas que pagam mais corretamente, não é? Então, assim, isso aqui é uma coisa didática, pedagógica. Esse braço de ferro com o mercado vai haver sempre, porque o mercado quer controlar. Ele quer controlar o governo, ele quer dizer para o governo o que o governo tem que fazer. E o mercado é alguma coisa meio lúdica, né? Não é uma pessoa que você possa lá
convencê-la. Ele é um pouco de todos nós, porque o mercado é aquele dinheiro que você põe, que está investido, e que você todo mês vai lá e fala, poxa, só rendeu 0,5%, 0,8%, 1% ao mês. Se a gente lembrar que no Japão, para você deixar um dinheiro guardado no banco, no final do ano você tem menos dinheiro sem juro nenhum. Então isso estimula as pessoas a terem que investir. E essa é uma filosofia que nós somos eleitos para exatamente executar desse jeito. E o mercado vai ter que, faz a parte dele, que é o que a gente chama no direito do iuris peniendi, que é espenear, mas nós vamos continuar trabalhando para que o trabalhador tenha um salário maior, para que a renda seja maior, para que mais serviços públicos sejam feitos. Eu volto a falar, será que o ideal seria que, por exemplo, o episódio específico do Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul fecharam 38 mil empresas no Vale do Taquari e na Grande Porto Alegre, 38 mil. Das 38 mil que fecharam, porque a água tomou conta de tudo, se não tivesse o governo federal, elas teriam reaberto? Pois eu vou lhe dizer, das 38 mil, nós já reabrimos 37 mil. Lá a gente empresta 100 mil reais, a pessoa sai do banco devendo 60 para pagar daqui a 2 anos sem juros. Então, isso sim, é uma mão que socorre as pessoas, né? O que seria o certo? Deixar as pessoas fecharem os seus negócios para sempre, se frustrarem, não, fechar os empregos que eles tinham? Um governo arrecada impostos exatamente para poder equilibrar situações. Essa é a tarefa do governo. E haverá, como sempre houve, eu não me lembro nenhum ano do presidente Lula onde o mercado estava satisfeito. O mercado sempre chia, reclama, acha que é pouco, que quando o juro está caindo ele reclama. Nós temos que baixar o juro. E você tem razão, o dólar está mais alto, mas ainda assim nós estamos fazendo ele reduzir. Você se lembra que ele já foi a 6,20 e a gente está fazendo ele reduzir? Porque muitas coisas são feitas também pela especulação. Não se pode ter também apenas assim um olhar, o mercado reage naturalmente. Não reage. O mercado também joga um jogo e esse jogo pode ser contra o interesse da maioria da população. E não é por culpa deles, é um raciocínio. O raciocínio é quem está por cima quer ficar mais em cima e quem está por baixo fica mais embaixo. Para evitar que essa coisa fique muito descompensada, existe governo. Ministro, agora mudando um pouquinho de assunto para falar de movimentações políticas, o senhor tem manifestado interesse em disputar o governo de São Paulo em 2026, daí eu volto lá para 2018, né? O senhor chegou a ficar no segundo turno contra João Dória. Na sua avaliação, o cenário político atual é mais ou menos favorável para a sua candidatura do que naquela época? Bom, cada instante seu momento. Naquele momento, eu era muito desconhecido. Eu comecei a campanha com 1%. Faltavam 3 semanas, eu tinha 3%, né? Eu era muito desconhecido porque eu era deputado do litoral e, basicamente, as pessoas que são do litoral me conhecem de São Paulo, o restante não me conhecia. E eu fui para a campanha contra o Dória, que é um bom comunicador, fez o papel dele, mas o que eu peço para as pessoas é o seguinte, é o que eu acho, né? Quem votou em mim e teve a sensação de que podia ter ganho porque eu perdi por 1%, vai continuar votando em mim. Quem não votou em mim, que votou no Dória, se gostou do Dória, continua como está, e se não gostou, muda de voto. O nosso pensamento ainda não chegou ao governo de São Paulo. Se o nosso formato de pensamento chegar ao governo de São Paulo, muita coisa vai mudar. Por exemplo, por que não se faz a redução agora do ICMS na carne, no açúcar, no milho? Esse ano, faz 2 anos, nós estamos tendo aumento do ICMS. Nós podíamos estar tendo redução do ICMS exatamente para segurar um pouco a subida dos preços. Mas a maneira de pensar do atual governador é a maneira de pensar do governo anterior, do Bolsonaro. Então, é respeitosa, porque o governador é um moço educado, então é diferente daquele tratativa que a gente tinha com o Bolsonaro, que era sempre muito dura, e ele também sempre muito duro, né? Mas ele nunca foi apertado de verdade num debate. E agora ele vai ter que sentir, porque quem debateu comigo, que foi o Dória e outros tantos que debateram, sabe que são debates sempre muito duros. Então eu acho que em alguma condição é melhor. Por outro lado, eu não tenho a certeza da posição do Tarcísio. Tarcísio é um homem que não é um paulista raiz, né? Ele não tem apego, assim, afinidade com o estado de São Paulo.
Ele mesmo fala que ele é um carioca, que viveu em Brasília, e ele tem muito mais vontade de voltar para Brasília, e eu penso que disputar a presidência da República, do que ficar em São Paulo. Se perguntar para ele onde é que fica Itapetininga, ele terá dificuldade de compreender, de saber, porque não conhece mesmo, não é por mal. Então eu penso que daqui até lá, ele é o principal candidato, adversário do presidente Lula, porque um governador de São Paulo sempre é um bom adversário. E ele seria uma espécie de bolsonarista um pouco mais polido, né? Mais polido, e aí mais fácil de trazer votos. Então eu acho que mais cedo ou mais tarde, o tal mercado que vocês mencionaram, essa força que existe por trás de tudo, vai empurrá-lo para a eleição presidencial. Conversamos com o ministro do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, a quem eu agradeço novamente pela entrevista. Ministro, um bom dia para o senhor. Obrigado.